Quando de repente vai chegar alguns concidadãos, irmãos de Jerusalém, e ele vai tentar descobrir o que estava acontecendo em Jerusalém. E as notícias que ele teve não era notícia boa. E as notícias que lhe chegaram aos ouvidos lhe trouxeram tristeza ao coração. Quantas das vezes você recebe uma notícia que vai abalar a sua estrutura, vai deixar você triste, desconfortável? Muitas das vezes aquele que não vigia, dependendo da notícia, ele até murmura contra Deus. Ele não entende, ele não compreende as coisas. E ele vai se lamuriar, vai questionar a Deus por que daquela notícia. A Bíblia diz que não é diferente com esse homem chamado Neemias. A Bíblia diz que ele vai lamentar e chorar. Por alguns dias ele vai ficar orando e jejuando ao Senhor. Essa é a diferença do crente Neemias. Ele não foi murmurar, ele não foi querer lutar com as suas próprias forças, mas ele foi buscar em Deus a resposta e força para fazer a diferença. Nós sabemos, se nós tentarmos com as nossas próprias forças, nós não conseguiríamos vencer. Nós seremos derrotados, porque a Bíblia diz que o Senhor pelejará por vós e vós calareis. É Deus quem peleja a tua causa, é Deus que guerreia por você, mas você tem que ficar na obediência de Deus, tem que esperar Deus agir. Não é você orar, levantar e achar que você já tem condições de ir lá e fazer aquilo que você acha que é certo. Não, espera a resposta de Deus, espera o sinal de Deus, espera Deus agir por você. A Bíblia diz que ele não ouve e vai correndo reclamar com o rei Artaxerxes. Não, ele vai orar, primeiro ele chora, primeiro ele vai ali abrir o seu coração, a sua tristeza ele vai colocar para fora. Depois de alguns dias, a Bíblia diz que vai ser servido lá o vinho ao rei. E ele era um homem importante no reino, porque ele era quem servia o cálice de vinho ao rei. Ele tinha uma posição de confiança diante do rei, mas nem por isso ele usou dessa intimidade, dizendo assim, para poder ir lá e pedir algo para o rei, não. Mas a Bíblia diz que quando ele se apresenta ao rei, o seu semblante ainda mostrava que ele estava com tristeza no coração. Aleluia! O rei olhando aquilo, o rei vai dizer, olha, por que está triste o teu semblante? Veja que isso não é doença, a não ser do coração. E agora ele vai aproveitar a deixa. Ele viu que agora estava propício e favorável a ele, porque ele já tinha orado, ele já tinha jejuado alguns dias, e agora era hora dele agir. Aleluia. E ele vai declarar para o rei o que estava acontecendo na sua cidade natal. E o rei vai perguntar para ele o que o rei poderia fazer. E ele vai falar para o rei quanto tempo. O rei perguntou para ele quanto tempo que ele ficaria fora do palácio. E ele determinou um tempo para o rei. Sendo assim, o rei deu autorização para que ele fosse a Jerusalém e reconstruísse os muros de Jerusalém. Aí nós podemos pensar, é fácil. Ele já orou, ele já buscou, agora Deus é com ele, agora o rei, ele vai pedir carta ao rei para que os governadores da sua cidade pudessem lhe dar condições dele chegar em segurança em Jerusalém. Iriam também
fornecer materiais para que ele pudesse trabalhar na obra. Às vezes a pessoa quer fazer a obra de Deus e acha que é de qualquer jeito, que é de qualquer maneira. Não, meu irmão, tem que haver uma preparação. Não uma preparação própria minha, mas uma preparação em buscar de Deus. Porque Deus te chamou para te usar. Tenha certeza disso. A palavra do Senhor nos dá uma ordem: ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Você tem uma responsabilidade sobre a tua vida, e é para você fazer esta obra de reconstruir vidas. Você tem que reconstruir primeiramente o teu altar com Deus. A sua vida tem que estar estruturada na mão de Deus, para você poder suportar as lutas que virão sobre você, aonde vai se levantar Tobias, Sambalate, Gessem, todos aqueles que não querem que a obra de Deus avance. E não pensa você que são poucos, não, são muitos que não querem ver a obra de Deus avançar. Aleluia! Aí nós vemos que agora ele vai para Jerusalém, chega lá e vai se levantar agora os opositores da obra. A Bíblia diz que Neemias teve um contemporâneo chamado Esdras, doutor da lei. E a Bíblia diz que aquele jovem também ajudou na reconstrução de Jerusalém. Louvado seja o teu nome. E em determinado momento que eles estavam reconstruindo a cidade, os principais daquela época, que era contrário à obra de Deus, que era contrário àquele mover que Deus estava fazendo, foram lá e impediram a obra de ser feita. E não pensa você que foi com carinho, não foi com a carta de impedimento. Aleluia. Não, foram a força do braço, pararam a construção mais uma vez. Mas mesmo assim a Bíblia diz que Esdras, ele colocou o seu coração para buscar a Deus, para invocar o nome do Senhor, se preparou na palavra de Deus para instruir também através da palavra. Não é de qualquer forma e de qualquer maneira que nós vamos reconstruir Jerusalém. Porque quando você constrói, você tem que ter uma base firme, segura. Você vê que quando qualquer um de nós vamos levantar uma obra, um quartinho que seja, nós vamos ver se aquele terreno ele é propício para receber aquele quarto, aquela casa. Vamos lançar o fundamento, vamos ver se vamos ali ver quanto vamos gastar de material só na base para ficar algo sólido e duradouro. Assim é a vida daqueles que querem andar com Deus. Tem que ser sólido na presença de Deus, e para ser sólido tem que estar firmado na rocha. A Bíblia diz para que você venha firmar teus passos sobre a rocha, porque vai vir o vento, vai vir a tempestade, e você tem que permanecer firme na presença de Deus. Não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticante da palavra de Deus. A luta vai vir tudo quanto você menos espera, vai estar te atacando. A Bíblia diz no profeta Jeremias, quando foi chamado para pregar a palavra de Deus para este povo que estava ali em rebeldia, Jerusalém ainda não estava destruída, e a Bíblia vai dizer para Jeremias: olha, Jeremias, eu vou te enviar um povo de dura serviço, um povo rebelde e um povo de conhecimento. Eles conheciam a Deus, eles sabiam da obra de Deus, sabiam que Deus era poderoso para fazer milagres.
disposta para o Senhor. Foram viver as suas vontades, os seus querer, e com isso vieram padecer. Foram destruídos. Vamos trazer para os nossos dias atuais o que acontece. A criança, ela nasce, aqui tivemos aqui, eu estou olhando aqui as crianças correndo, sinto saudade. Meu caçula já tem 14 anos, graças a Deus. Mas nós vemos que eles estão sendo forjados, estão sendo estruturados, estão ouvindo a palavra de Deus. Mas isso também não garante que amanhã eles vão permanecer na presença. Porque eles vão ter um momento de escolha deles. A fé do pai não vai salvar, a fé da mãe não vai salvar, mas Deus vai despertar dentro de cada um uma fé salvadora. Mas eles estão aqui sendo forjados, que eles vão crescer. E como nós vemos muitos por aí afora, que chegam a uma determinada idade, acha que já sabe de tudo. Não querem mais obedecer a pai, a mãe, não querem aceitar os conselhos e vão bater cabeça lá fora. Aí a Bíblia vai dizer que agora eles vão saber a diferença entre servir o Deus dessa terra e o servir o Deus vivo. Aleluia! Aí entra na questão do livre-arbítrio. Irmãos, eu particularmente, depois que eu aprendi algumas coisinhas na Bíblia, eu aprendi que nós não temos livre-arbítrio. Quem está no mundo que pensa que tem livre-arbítrio, também não tem. A Bíblia diz que aquele que você serve, aquele que você é escravo, é esse que vai ser o seu Senhor. Quem faz o mal, pratica o mal, ele é escravo do mal. Então ele não tem livre escolha. Ele está servindo porque ele não tem força para largar aquilo ali, porque já se tornou escravo do pecado. Mas quando Cristo chega para libertar, chega para arrancar da garra de Satanás, trazer para a luz e falar para o homem: olha, tu tem uma escolha hoje, o caminho da vida ou o caminho da morte. É aí que vai entrar a escolha do homem. Se quer continuar sendo escravo do diabo ou ser liberto com Cristo. Glória a Deus, aleluia. E quando você também agora aceita Cristo, você também não tem mais querer. Ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Não é igual comida que você pode ir no mercado, escolher, preparar e fazer e comer, não. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se Cristo faz morada em mim através do seu Espírito Santo, a vontade dele que prevalece, então a vontade dele é que eu venha orar, que eu venha jejuar, que eu venha evangelizar, que eu venha pregar, que eu venha dizer que ele está voltando, que eu venha dizer que ele é santo. Essa é a vontade dele. Nem Jesus teve vontade, irmãos. Jesus dizia: eu vim para fazer a vontade do meu Pai.